Olá meninos, mais uma vez, bem-vindos ao canal A Setora Virou Youtuber. Neste vídeo venho falar-vos de sessões ecológicas matéria de oitavo ano. É uma matéria bastante simples, portanto o oitavo ano aborda temas relacionados com os ecossistemas e este também o é. Então tem a ver com o que é esta coisa da sucessão ecológica. As comunidades num ecossistema não estão estáveis e fixas para sempre, vão evoluindo. Quer dizer, há situações em que se atinge um equilíbrio, e normalmente a tendência é atingir um certo equilíbrio, mas pode haver alguma coisa que perturbe esse equilíbrio, então depois o ecossistema vai ter que se regenerar. Ou então, se estivermos a falar de um local onde nunca houve vida antes, e essa vida vai evoluindo de forma a atingir uma maior complexidade, até se atingir uma situação de estabilidade. Ou seja, isto das sucessões ecológicas é então a substituição das populações de um determinado ecossistema, umas sucedem-se às outras, daí sucessão, até se atingir uma diversidade de populações que constituem uma comunidade bastante desenvolvida, estável e que está em equilíbrio com o meio. Como eu vos disse, permanecerá essa comunidade se nada perturbar aquele ecossistema. Se ele for perturbado, o processo vai se reiniciar com uma nova sucessão ecológica. Então temos assim as sucessões primárias, que ocorrem num local onde não houve vida antes, nunca foi habitado e as condições inicialmente não são favoráveis à instalação de vida. Por outro lado, a sucessão secundária é quando já houve vida naquele local, mas por alguma razão, por algum motivo, foi destruída toda aquela comunidade. Então o processo tem que se reiniciar. Por exemplo, uma sucessão primária será uma ilha vulcânica que acabou de se formar por erupções vulcânicas e vai ser colonizada. E o exemplo que está aqui na imagem é o exemplo de uma duna. Constitui-se a duna, as dunas são móveis devido à atuação do vento, e quando a duna está minimamente estabilizada, começam-se a instalar espécies naquele local. Uma sucessão secundária, um exemplo muito conhecido é o exemplo do que acontece após um incêndio florestal. Ora, quando se instala vida numa sucessão ecológica, seja uma sucessão primária ou uma sucessão secundária, as primeiras espécies, as primeiras populações a conseguirem se fixar no local vão constituir a comunidade pioneira. Pioneira porquê? Porque são exatamente as primeiras a conseguir colonizar aquele local. E estas espécies têm características importantes. São simples, são de pequeno porte, têm um desenvolvimento rápido, são muito resistentes a condições ambientais adversas, que as condições nesta altura não são muito boas, há muita exposição a vento, muita exposição a sol, luz, calor, variações de temperaturas, falta de sombra, portanto, muitas vezes falta de água, são condições bastante adversas e não podem ser espécies muito exigentes, senão não conseguem sobreviver. Os exemplos das espécies pioneiras, ou melhor, as primeiras normalmente a instalarem-se, são líquenes e musgos, principalmente, e depois também surgem fetos e pequenas plantas herbáceas. Depois há a instalação de uma comunidade intermédia, que tem características intermédias, espécies de um porte um bocadinho maior, um bocadinho mais exigentes, como arbustos, árvores de pequeno porte, que é a chamada comunidade intermédia, que eu não tenho aqui imagens. E segue-se a comunidade clímax, que é a comunidade mais desenvolvida, aquela que vai ficar estável naquele ecossistema e que vai persistir se nada perturbar aquele equilíbrio. Okay? Estamos a falar de árvores de grande porte, plantas exigentes em relação às condições ambientais e perfeitamente adaptadas às condições que existem naquele ecossistema. Portanto, esta será a última comunidade a instalar-se na sucessão. Portanto, pioneira, intermédia e, por fim, a clímax. É uma comunidade complexa, estável, equilibrada e duradoura. Então, também se pode chamar esta comunidade clímax de comunidade tardia. Nesta tabela vocês têm o nome tardia. Comparando a pioneira, que é a primeira, com a tardia ou clímax, que é a última, o tamanho das plantas vai aumentando, a biodiversidade também vai aumentando, há cada vez mais variedade de formas de vida, a estrutura trófica vai ficando mais complexa, com uma maior quantidade de níveis tróficos e teias alimentares até na parte da comunidade tardia ou clímax, e a reciclagem de nutrientes, ou seja, os ciclos da matéria vão funcionando cada vez melhores e, portanto, a reciclagem é muito mais eficiente na comunidade clímax.
Sucessão ecológica primária. Vamos ver um exemplo. A chuva e o vento vão desagregar a rocha. Quando se inicia uma sucessão ecológica primária, nem solo há para as populações de origem vegetal se fixarem. Portanto, uma das coisas que tem que acontecer é a formação do próprio solo e demora muito tempo. As espécies pioneiras normalmente conseguem fixar-se em rocha nua, em locais onde não há solo, e vão ajudar a desagregar essa rocha e a formar o solo. Portanto, é um papel muito importante a preparar aquele ecossistema, aquele meio ambiente para as espécies que vêm a seguir. À medida que começa a haver alguma quantidade de solo, alguma espessura, é que há outras espécies vegetais que já se conseguem fixar naquele local porque precisam de sol para as suas raízes. Então, depois acabam por chegar gramíneas e arbustos, que são comunidades intermédias, e por fim a comunidade clímax. E portanto temos aqui um exemplo numa imagem. Rocha-mãe, que vai sendo desagregada pelas condições climatéricas, os agentes de meteorização e erosão, como a água da chuva, o vento, variações de temperatura. Depois começam-se a instalar as primeiras espécies, comunidade pioneira, líquenes e musgos, que vão ajudando nesse processo de alteração da rocha e contribuem para a formação de solo. Havendo já algum solo, alguma espessura, já se consegue instalar ervas e pequenos arbustos e temos o início da comunidade intermédia, depois arbustos ainda de maior porte e depois passamos para árvores de grande porte e temos então a comunidade clímax. Estamos a falar de processos que duram muitos anos. Numa comunidade, numa associação ecológica primária, podem durar mesmo centenas de anos. Numa secundária, o processo é mais rápido. Podemos estar a falar de algumas dezenas de anos. E já vamos ver porque é que é mais rápido. Portanto, a sucessão ecológica é lenta e gradual, aumenta a biodiversidade, aumenta a quantidade de matéria orgânica, porque aumentam também o número de seres vivos e, portanto, há mais decomposição da matéria orgânica e também mais transformação depois da matéria mineral inorgânica para sustentar todo este processo e funcionar o ciclo da matéria. Ora, no caso de uma sucessão ecológica secundária, e temos aqui o exemplo de um incêndio, acontecendo após um incêndio, já temos uma estrutura ambiental formada que facilita, que faz com que a sucessão seja mais rápida, nomeadamente a existência de solo. Não se tem que estar a formar solo, ele já existe. Após o incêndio é normal que a parte superficial do solo perca as suas propriedades, porque também foi queimado, mas existe solo em profundidade e, portanto, é muito mais fácil permitir a fixação de plantas. Por outro lado, ficam muitas estruturas das plantas debaixo do solo, que podem não ser danificadas pelo calor, também depende da intensidade do incêndio, do calor que gerou. Mas essas estruturas podem ficar como sementes, esporos, estruturas subterrâneas como rizomas, bulbos, até mesmo raízes, que depois podem rebentar, originar a parte superior das plantas e assim a sucessão vai ser muito mais rápida do que numa sucessão ecológica primária. Ok? Um campo abandonado, ou imaginem um terreno que foi desflorestado, foi destruída a comunidade que lá existia e depois foi usado, por exemplo, para a agricultura, mas entretanto deixou de ser usado na agricultura, fica em pousio. Quando voltam a aparecer espécies espontaneamente, estamos a falar de uma sucessão ecológica secundária também. E temos aqui, mais uma vez, os exemplos com o número de anos na sucessão ecológica secundária. 1 a 2 anos já há pequenas plantas herbáceas, podemos dizer que aqui é a comunidade pioneira. 3 anos matagais com arbustos, a nossa comunidade intermédia. Floresta de pinheiros já começa a comunidade clímax 25 a 100 anos, com mais de 150 anos já temos uma grande floresta. Ora, que fatores determinam a sucessão ecológica? Já falei que modificações ambientais vão determinar, porque vão dar vantagens a umas espécies e vão dar desvantagens a outras, vão no fundo determinar o seguimento dessa sucessão ecológica até chegar à comunidade clímax. Essa comunidade vai ter características adaptadas às condições ambientais que existem naquele local. Começamos por um substrato aberto, os organismos estabelecem-se, novos organismos estabelecem-se e depois temos a estabilização das condições do meio. À medida que isto acontece, as condições ambientais vão variando cada vez menos, vão ficando mais estáveis, mais uniformes. A quantidade de luz que chega, a temperatura, a disponibilidade de umidade, o vento, tudo isso vai cada vez mais ficando estável. Por outro lado,
os ecossistemas vão ficando cada vez mais complexos e mais funcionais. De pequenas cadeias alimentares, passamos a ter complexas teias alimentares, por exemplo. E não acontecendo nada, temos o ecossistema em estabilidade e não há necessidade de uma nova sessão ecológica. Se houver algo que perturbe este equilíbrio, inicia-se uma sucessão. O que pode perturbar este equilíbrio é o que nós vamos estudar na matéria seguinte. Até à próxima, bom estudo!